Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo sobre as mobílias do lugar santo. Já vimos a mesa dos pães da presença, já vimos sobre o candelabro de ouro e agora estamos refletindo a respeito do altar de ouro, do incenso, como nós vimos ontem. Hoje nós vamos ver qual é a posição, o lugar que ele então se encontrava dentro do lugar santo. Nós vamos falar então, nosso tema de hoje é o lugar de encontro. Em Êxodo, capítulo 30, versículos de 4 a 5, nós temos o seguinte: coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. O altar de ouro do incenso estava posicionado imediatamente antes do véu e diretamente em frente à Arca da Aliança. A única coisa que separava essas duas peças da mobília era o véu. Em outras palavras, esta era a peça mais próxima à Arca da Aliança, da Shekinah de Deus, da glória da manifestação de Deus. Como vimos ontem no livro de Apocalipse, nós temos a descrição do quadro do altar de ouro diante do trono, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O altar de ouro era o ponto central do tabernáculo. A disposição das mobílias, elas esboçam, então, a figura ou o desenho de uma cruz. Assim, o altar é visto como o coração, então, desta figura. Isso nos leva a concluir que os ministérios de oração, de intercessão e louvor estão no coração de Deus, e estes são os elementos mais próximos da glória de Deus, aonde podemos experimentar a glória de Deus. O altar de ouro se localizava no lugar santo e que ele media 10 vezes 10 vezes 20 côvados, totalizando então 2.000 côvados cúbicos. No aspecto então dos números das dispensações, este número representa então 2.000 anos da era da igreja. Isto simboliza que a igreja desses últimos tempos deve intensificar o espírito da oração, da súplica, da intercessão por todos os santos. E se nós observarmos o que nós estamos vendo hoje, são as orações, são as intercessões por todos os santos da terra. Em todos os lugares se levantam pessoas, se levantam grupos, se levantam comunidades inteiras para interceder. Nunca houve um tempo com tantas orações sendo levantadas diante do Senhor e intercessões como nesses tempos que nós estamos vivendo, principalmente neste tempo de pandemia. No versículo 7 e 8, então, do capítulo 30, nós temos: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também acendê-las ao entardecer. Será queimado, então, o incenso continuamente perante o Senhor por todas as gerações. Arão, então, o sumo sacerdote, deveria oferecer incenso diariamente, pela manhã e ao entardecer. Sabemos que incenso, então, é a prefigura das orações e das intercessões.
Enquanto ele prestava então serviço ao Senhor diante do candelabro de ouro. Nós vimos então que no Antigo Testamento encontramos inúmeras evidências de que Deus sempre agia em conexão com a oferta e o sacrifício que eram feitas de manhã e também à tarde. Davi, ele afirma lá no Salmo 55:17 exatamente isso, esta conexão. À tarde e pela manhã e ao meio-dia, eu choro angustiado e ele ouve a minha voz. Já Daniel, capítulo 9, versículo 21, nos diz assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 38, nós temos assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O incenso, então, deveria subir continuamente ao Senhor, mas as ministrações da manhã e da tarde eram especiais para o Senhor. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, nós vemos isso também claramente. Mas desde a nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, podemos perceber a importância de nós estarmos intercedendo, orando ao Senhor pela manhã, pela tarde. Então, que o Senhor nos inspire a continuar orando, intercedendo por todos os santos da terra, porque esta é a vontade do nosso Pai de geração em geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã.